E vamos falar sobre trabalho infantil, polêmicas envolvidas nessa questão do trabalho infantil. Peço mais uma vez os compartilhamentos para a gente aumentar o alcance e eu trago aqui nesse momento o João Batista. Seja bem-vindo, João Batista, muito obrigado por sua participação. João, eu queria começar pedindo você para explicar para o nosso público o que é um desembargador. Olá, Léo, boa noite. Prazer estar aqui falando com você. Já de início quero agradecer o espaço. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. O desembargador é um juiz em segundo grau de jurisdição. Então, quando a pessoa procura defender os seus direitos, ela vai numa vara, seja da área estadual, fala uma vara civil, cível, né? E se for uma demanda na Justiça do Trabalho, ela vai procurar um fórum trabalhista, uma vara do trabalho, que vai apreciar ali a demanda que ela está levando à Justiça do Trabalho para análise. Seja uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, horas extras ou mesmo não pagamento de verbas rescisórias. Então vai ser analisada essa demanda pela primeira instância e a parte não contente com essa decisão, e é natural do ser humano que ele não fique contente com uma decisão, por isso que em todos os países tem acesso ao duplo grau de jurisdição, ela pode promover um recurso e levar a demanda para o tribunal, onde juízes no segundo grau, chamados desembargadores, vão analisar essa demanda e aí de forma colegiada. No primeiro grau é de forma monocrática, só um juiz analisa, e no segundo grau um grupo de desembargadores vai analisar essa demanda. Mas, Léo, quero agradecer muito esse espaço, porque eu vi o vídeo da Jennifer, emocionada, um vídeo emocionante. Eu quero agradecê-la, porque vídeos como esse são muito importantes para a causa do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, porque quando a gente fala de trabalho infantil, a gente tem a maior dificuldade de lidar com uma aceitação, uma cultura de aceitação do trabalho infantil do filho do pobre. A Isa Maria de Oliveira, secretária do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, ela tem uma frase que eu acho que é muito feliz. Ela fala que se trabalho infantil fosse bom, ele seria reservado ao filho do rico, não seria reservado ao filho do pobre. E essa eu acho que é uma grande verdade. Então, no Brasil, a gente tem dois mitos, né, quando você vai falar de trabalho infantil, que a gente escuta toda hora, e com certeza o público que está nos acompanhando aí também já ouviu esses mitos, que é melhor trabalhar do que roubar, ou o que o trabalho infantil não mata ninguém. Trabalhar não mata ninguém. E como eu falei, né, são mitos que não correspondem à realidade, porque os dados do sistema do IBGE, do Sistema Público Brasileiro, mostram que nos últimos 10 anos morreram mais de 290 crianças e adolescentes trabalhando. Nós tivemos mais de 40 mil acidentes graves, mais de 40 mil acidentes e mais de 20 mil acidentes graves, 20 mil acidentes com amputação, perda de visão, coisas muito sérias. E com relação àquela questão, é melhor trabalhar do que roubar. Primeiro que é uma dualidade pobre, né, porque a gente sabe que lugar de criança é na escola, mas ainda que a gente fique nessa dualidade pobre, a realidade é que o sistema prisional brasileiro e os adolescentes da Fundação Casa mostram que eles começaram a trabalhar precocemente. Mais de 80% desse público começou a trabalhar precocemente. Então, é uma falsa noção de que começar a trabalhar cedo não vai se envolver com a criminalidade. Pelo contrário, você vai expor essa criança e adolescente a um ambiente vulnerável que pode levar, sim, à prática de um ato infracional. Então, é importante levar para a sociedade brasileira essas informações, Léo. Eu quero te perguntar, eu quero começar, deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. O Aquias Santarém, parabéns, Léo, pela sua independência em suas opiniões, apesar de discordar de alguns pontos, respeito sua opinião sempre. Obrigado, Aquias. Aquias participa com a gente aqui sobre o trabalho infantil, que vai ser muito interessante. Olha, eu queria começar com um ponto que, infelizmente, é o ponto trazido por muitas pessoas quando elas falam a respeito do trabalho infantil, que é: eu trabalhei quando eu era criança e não morri por causa disso. Então existe uma tendência das pessoas generalizarem a própria realidade. E
nós precisamos concordar que quem hoje tem o poder da decisão, ou seja, deputados, senadores, presidente da República e até mesmo magistrados, são pessoas que possuem condições de colocar seus filhos para trabalhar quando crianças brincando no escritório. E eu costumo fazer um paralelo com a minha infância. A cidade de Ponte Nova é uma cidade em que a segregação social não é igual em cidades grandes. Eu trabalho desde os 9 anos de idade. O meu trabalho era ir para o escritório de contabilidade do meu pai e ficar perturbando os demais trabalhadores do escritório de contabilidade. Esse era o meu trabalho, era um trabalho muito duro. Em contrapartida, o Manuel, que era o meu vizinho, às vezes eu ficava revoltado que eu queria brincar com o Manuel, mas o Manuel não podia brincar comigo porque ele tinha que carregar lavagem dos vizinhos para alimentar os porcos que eram cuidados pela família. Então existe uma tendência muito grande da gente tentar pegar a nossa realidade e extrapolar essa realidade para todo o Brasil. Então, se a gente pega uma realidade de uma pessoa que venceu no esporte, que é uma coisa completamente diferente de trabalho, e extrapola essa realidade para as crianças brasileiras em geral, o que a gente poderia esperar, por exemplo, da redução da idade de permissão para o trabalho para 12 anos, para contemplar, por exemplo, essa menina de 13 anos que teve essa vitória no esporte? De acordo com os dados, de acordo com as pesquisas, o que seria o resultado disso? Será que seriam pessoas como eu brincando no escritório de contabilidade do pai? Ou será que a gente tem uma sociedade um pouco diferente, né, dessa generalização que normalmente fazem aqueles que têm acesso aos holofotes, acesso às câmeras, acesso ao microfone do parlamento? Léo, com certeza nós teríamos um grande prejuízo aí para as nossas crianças e adolescentes. É muito comum, você muito bem lembrou essa realidade, que as pessoas apontam que começaram a trabalhar precocemente. Nós temos 2 convenções internacionais, né, da Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre o combate ao trabalho infantil. Nós temos uma que é de 1973 e uma outra na década de 90. Mas essa convenção de 1973, ela fala que é proibido o trabalho infantil, fixando uma idade mínima de 15 anos, mas mais do que isso, essa idade mínima lá em 1973 foi fixada porque tinha a questão do desenvolvimento físico das crianças e adolescentes, mas mais do que isso, naquela época, se entendia que a educação mínima para que uma pessoa tivesse preparo adequado para ser encaminhado para o mercado de trabalho era o antigo ginásio, nomenclatura da década de 70. Hoje seria o ensino fundamental. Então, uma criança que entra na escola na idade adequada, ela terminaria o ensino fundamental com 15 anos. E aí, lá na década de 73, na década de 70, melhor dizendo, ela estaria com condições mínimas para ingresso no mercado de trabalho. De lá para cá, não preciso dizer que mudou tudo, né? Hoje nós estamos com a indústria 4.0 aí, com a tecnologia 5G, e você aqui é um exemplo de profissional nesse sentido, né? Usando a internet, as redes sociais como forma de chegar aí ao seu público e formar opinião. E hoje o ensino obrigatório no país é até o ensino médio, que um adolescente vai terminar isso com 17 anos, 17 para 18 anos. E as empresas hoje precisam de uma mão de obra muito bem qualificada. Então não dá para comparar a nossa época, no meu caso, né, que encaixaria nessas pessoas aí da década de 70, você é mais novo, mas não dá para comparar a nossa época com a época de hoje. Hoje a realidade é que se a gente procurar as empresas que estão aí, as indústrias, você vive pontuando aí nas suas lives, infelizmente, a queda na industrialização do país, mas se a gente ainda sonha em construir uma grande nação, um país desenvolvido, nós precisamos ter uma mão de obra muito qualificada, hiper qualificada, para ter acesso a essas indústrias de ponta que tenham interesse em vir ao país e que nós sabemos que essas indústrias é que melhor remunera os seus trabalhadores. Então, nós temos essa questão educacional, que tem que preparar essa mão de obra para
para essas empresas da indústria 4.0, da tecnologia 5G, e temos também a questão da idade, porque a Convenção Internacional fala em 15 anos, a nossa Constituição da República fala em 16 anos, mas admite a aprendizagem a partir dos 14, depois, se tiver tempo, a gente pode falar um pouco da aprendizagem, mas nós temos essas restrições. Mas mais do que isso, Léo, nós temos uma questão global. Nós vivemos num mundo globalizado. Por coincidência, nós estamos no Ano Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, da Organização das Nações Unidas. Então, hoje, o Brasil, se ele adotar uma medida como você mencionou, nós vamos virar párias mundiais, porque os nossos produtos não serão aceitos no mercado globalizado, porque o Brasil estaria praticando uma concorrência desleal, o que nós falamos um dumping social. E o Brasil já foi condenado no passado pelo trabalho infantil na cadeia da produção do sapato, pelas cortes internacionais, pelos organismos internacionais de comércio. Os Estados Unidos nos levaram a esses organismos internacionais e foi conhecido que o Brasil usava mão de obra infantil e autorizou que os Estados Unidos sobretaxassem os nossos produtos de exportação lá para aquele país. E no caso, isso que é o mais interessante, as pessoas precisam prestar atenção nisso, o trabalho infantil naquela ocasião foi constatado na cadeia da produção do sapato. Só que os Estados Unidos ganhou essa demanda na Organização Mundial do Comércio e resolveu sobretaxar o suco de laranja brasileiro que concorria com os produtores da Flórida. A Flórida, como sabemos, é um grande produtor de laranjas e suco de laranja, e o nosso suco de laranja estava lá um produto num preço muito bom para competir, e aí eles resolveram sobretaxar justamente o suco de laranja brasileiro, que é um setor econômico que não usa trabalho infantil. Eu fui do Ministério Público do Trabalho, fui procurador do trabalho por mais de 14 anos e fiz muitas diligências, Léo, em fazendas produtoras de laranja, e eu nunca constatei trabalho infantil na indústria do suco de laranja. E justamente foi esse setor que foi sobretaxado. Então vejo que nesse mundo globalizado as coisas estão interligadas. Se tiver trabalho infantil numa determinada cadeia, isso for até as organizações do comércio internacional, o Brasil pode ser condenado e esse país que obter essa condenação contra o Brasil vai usar do processo de sobretaxação dos produtos brasileiros, o que pode inviabilizar a exportação brasileira de setores que não descumprem a legislação internacional nessa questão. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer, até sobre o aspecto econômico, porque nós temos uma visão por parte das pessoas que o trabalho infantil ele traria qualquer tipo de benefício econômico para o Brasil. Mas o que eu estudei na economia é que o investimento na educação vai trazer um benefício a longo prazo. E o que a gente consegue perceber hoje é que nós temos um desemprego altíssimo. Se a gente possibilitasse a entrada de crianças no mercado de trabalho, o número de desempregados ia, obviamente, aumentar. Então, nós teríamos, inclusive, pessoas mais velhas cedendo espaço para crianças por causa da questão, obviamente, do salário. O que o brasileiro precisa entender, né? Para entender que não é economicamente viável o trabalho infantil. Porque ainda cogitam o trabalho infantil, sendo que temos adultos demais procurando trabalho. Léo, outra questão que você colocou muito bem, parece até um raciocínio básico, né, elementar. Se você tem 14 milhões, mais de 14 milhões de desempregados, como que você vai abrir o trabalho para reduzindo a idade? Para crianças e adolescentes. Você vai tirar o emprego de um adulto. A nossa Constituição, está no artigo 227 da Constituição da República, é o princípio da proteção integral e absolutamente prioritária de nossas crianças e adolescentes. E o que é interessante, Léo, é que esse artigo 227 da Constituição foi uma proposta de iniciativa popular.
e foi assinada por mais de 1.600.000 pessoas na época da nossa Constituinte, que levaram lá esse anseio de dar proteção integral para as nossas crianças e adolescentes. Então, esse raciocínio, né, de que a criança poderia trabalhar, não vê que se ela trabalhar, ela vai tirar o posto de um adulto. E nesse artigo 227 da Constituição da República, fala lá, é claro, e eu acho que essa emenda popular foi muito sábia, né, o padre Júlio Lancelotti me contou que ele participou dessa iniciativa, fala que é dever da família, da sociedade e do Estado agasalhar a criança, proteger a criança e dar todos, prover as crianças em todos os sentidos. Se a família não tem condições, seria a sociedade, nós, sociedades, que deveríamos dar condições dessa criança poder estudar, se alimentar adequadamente, ter todas as suas necessidades atendidas. E se não, daí o Estado. Agora, como você muito bem colocou, se a gente admite esse trabalho precoce, nós vamos tirar o trabalho da mãe, do pai, e a gente inverte totalmente a situação. Quem tem que prover a criança são os pais, não é a criança prover os seus pais. Nós invertemos totalmente a ordem natural das coisas. Mas, Léo, aproveitando o seu grande público aqui, é bom a gente frisar e levar essa informação para quem está nos acompanhando, que o trabalho infantil ele é causa e consequência da miséria. Então, ele mantém um ciclo de miséria e de pobreza. O pai é pobre, né, por consequência, o filho é encaminhado precocemente ao mercado de trabalho. Ele indo precocemente ao mercado de trabalho, infelizmente, ou ele abandona a escola, né, tem a evasão escolar, ou ele se torna aquele analfabeto funcional, porque ele vai para a escola cansado, quando vai, e aí ele chega lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, mas ele não sabe fazer as operações básicas de matemática e não sabe ler e interpretar um texto adequadamente. É o analfabetismo funcional, que você aí, como formador de opinião, fala nas suas lives, e a gente enfrenta essa dificuldade no nosso país, que as pessoas leem um texto e não conseguem compreender o que está naquele texto. E aí, essa pessoa vítima do trabalho infantil, enquanto ela é dócil, ela não reclama férias, 13º, registro em carteira de trabalho, esse mau empregador fica com essa criança adolescente. A partir do momento que ele vai tendo uma idade, ele vai ter uma consciência maior dos seus direitos e começa a exigir, aí esse empregador fala, não quero mais essa pessoa aqui porque está me causando problema. E aí dispensa. Só que quando ele sai dessa empresa, desse estabelecimento, ele abandonou a escola ou se tornou analfabeto funcional. E como eu disse, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, precisa de mão de obra qualificada, e essa pessoa não encontra mais espaço no mercado de trabalho formal. Então vai viver de bico de subemprego. E quando essa pessoa tiver filho, vai dar como herança esse ciclo de novo, de miséria e de pobreza, que vai ser encaminhado precocemente ao mercado de trabalho. Nós, da Justiça do Trabalho, do Sistema da Justiça do Trabalho, temos uma comissão nacional de combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem, porque nós defendemos que lugar de criança na escola. Então, a gente tem que ter escola pública, atrativa, em tempo integral para todas as nossas crianças e adolescentes. Se a gente, entre o trabalho infantil, essa fase que ele vai para o trabalho precoce, a gente colocar essa escola em tempo integral e garantirmos que essas crianças fiquem até o segundo grau, nós vamos romper esse ciclo de miséria e de pobreza e vamos implementar um ciclo virtuoso, um ciclo de benefícios para toda a sociedade brasileira. Você é muito bem informado, eu acompanho suas lives, Léo, e eu sei que você tem noção de que para cada ano que essa criança fica numa escola de qualidade, ela tem um percentual a mais na remuneração na fase adulta. Então, hoje, um adulto que terminou o ensino superior, a remuneração média é em torno de R$ 6.500, para quem chegou no ensino superior. Quem chegou no ensino técnico é na fase de R$ 4.000.
Agora, para quem não conseguiu fazer ali o seu ensino de forma adequada, ele mal consegue trabalhar, ele vai viver de bico, de subemprego, de pequenos mascates, ele não vai ter trabalho formal. E mais do que isso, ele vai ficar mais tempo sem trabalho do que as pessoas que conseguiram estudar adequadamente. Os nossos dados do IBGE, do Ministério do Trabalho, apontam exatamente isso. Então, esse ciclo de miséria e de pobreza, a gente tem que romper com uma escola atrativa, né, em tempo integral, para todas as nossas crianças e adolescentes. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, até para esclarecer para muitas pessoas que costumam confundir esses detalhes, é sobre a questão de determinados trabalhos que são aceitos pela sociedade para as crianças. Porque quando a gente fala em trabalho infantil, as pessoas esquecem que crianças são exploradas em canaviais, as pessoas esquecem que ao permitir o trabalho infantil para que uma criança possa, de repente, trabalhar num escritório ou qualquer outra coisa merituosa e ser um aprendiz, seja lá da área que for, a gente está permitindo automaticamente que as crianças mais pobres também possam ser exploradas em subempregos que vão distanciá-las da educação. A gente tem, inclusive, esportes que distanciam pessoas da educação, porque pessoas que sonham que vão conseguir um dia serem estrelas de esporte. Mas existe uma diferença. A gente tem crianças que trabalham, por exemplo, em emissoras de televisão, a gente tem crianças que trabalham como apresentadoras, um caso muito notável é o da Maísa, e as pessoas ficam perdidas porque elas se perguntam, olha, então a criança não pode trabalhar, mas a Maísa pode. Olha, uma criança não pode trabalhar, por exemplo, ajudando o pai como servente de pedreiro, mas pode trabalhar numa emissora de televisão como ator. Qual que é a diferença de uma coisa e de outra? E até nesse ponto você fala também, qual que é a diferença do trabalho e do esporte na visão da proteção da criança? Léo, essa é uma questão delicada, porque, como eu disse para você, a Convenção 138 da OIT, ela ressalvou a hipótese do trabalho infantil artístico. Infelizmente, está lá na Convenção, nós não conseguimos evoluir para essa questão. Porém, no trabalho infantil artístico, teve uma recomendação no Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça, dos dois tribunais regionais do trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, falando que a competência para analisar essa autorização para o trabalho infantil seria da Justiça do Trabalho. É natural que essa competência fosse da Justiça do Trabalho, mas a nossa legislação é dúbia nesse sentido. Então, tem hora que ela dá a entender que seria de competência da Justiça do Trabalho e tem hora que seria da Justiça comum. Mas, por esse consenso entre os diversos ramos aí da Justiça, houve essa recomendação, falando que seria da competência da Justiça do Trabalho. E nós, da Justiça do Trabalho, como pode esse trabalho infantil artístico, a Convenção 138 autoriza, e o Brasil ratificou essa convenção, os juízes do trabalho autorizavam esse trabalho infantil artístico, mas autorizavam de uma forma clausulada, ou seja, dizendo que, num caso como o da Maísa, o valor que a emissora de TV iria pagar para ela, uma parte teria que ir para uma caderneta de poupança, para que ela pudesse retirar quando completasse os 18 anos. Mais do que isso, a autorização vinculava que ela continuasse frequentando a escola, que ela tivesse o tempo adequado para frequentar a escola, e também que o meio ambiente de trabalho para as gravações fosse protegido, que tivesse condições ali com psicólogos, para que essa criança não sofresse qualquer problema ou agravo em sua saúde. Porque o que as pessoas não sabem, Léo, eu sei que você domina essa questão, que você é do ramo, mas às vezes para gravar uma cena leva um dia. Às vezes para tirar uma foto de um bebê, uma foto para fazer um merchandising, uma propaganda, leva um dia para fazer essa foto. Nós temos relatos de que numa novela de uma grande rede de televisão brasileira, tinha uma cena que tinha que gravar com um bebê, a mãe entrando com um bebê no Rio São Francisco.
e demorou essa cena, foi até de madrugada, e esse bebê teve hipotermia, teve que ser levado às pressas para o hospital para não ter mais ainda gravames na sua saúde. Então, tinha essa autorização e a Justiça do Trabalho exigia que se observasse todos esses requisitos aí para que a criança e o adolescente não sofressem impactos na sua saúde física ou mental. Porém, as associações das emissoras de TV são fortes, né, levaram essa questão ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, um ministro supremo, deu uma liminar e falou que a competência não é da Justiça do Trabalho para analisar esses pedidos, é da Justiça Estadual. Então, nós regredimos nessa parte, e claro, a gente está numa democracia, quem dá a palavra final é o Poder Judiciário, nós estamos cumprindo essa liminar, mas, como eu disse, aqui falando um pouco como professor de direito, que eu também sou, né, é meio incompreensível essa questão, porque tudo que acontecer nesse contrato, Léo, se não pagar a remuneração, se tiver um acidente de trabalho, toda essa competência após essa autorização é da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é que tem competência para analisar todos os desdobramentos dessa autorização do trabalho infantil. Porém, por hora, é uma liminar, já tem alguns anos essa liminar, a competência é do Supremo, da Justiça Estadual. É incoerente, Léo, e aqui falando, que aí também é um outro mito, viu, Léo, falando que Justiça do Trabalho só tem no Brasil, e não tem. Justiça do Trabalho tem na Europa, tem na Espanha, tem na Alemanha, tem até na Inglaterra. Nos Estados Unidos também não tem uma Justiça do Trabalho com esse nome, mas a competência para conhecer as causas trabalhistas você tem nos fóruns estaduais, né, nas justiças estaduais, e também na Justiça Federal Americana. E lá, Léo, vários estados lá nos Estados Unidos não autorizam o trabalho infantil artístico. Veja, né, que aqui fala sistema de liberalismo, que é lá nos Estados Unidos, mas lá muitos estados já conseguiram proibir esse trabalho infantil artístico. Aqui, infelizmente, no Brasil, ainda é permitido. Na sua opinião, até que ponto a gente pode diferenciar uma oportunidade de uma ameaça quando o trabalho infantil pode significar uma carreira no futuro? Eu vou exemplificar com a Luísa, que é minha filha. O primeiro presente que eu comprei para a Luísa foi um teclado. É lógico, e a mãe da Luísa, que é a Jennifer, minha esposa, ela é atriz, e pra gente seria uma coisa fantástica que a Luísa tivesse uma carreira artística. Ou seja, não seria para nós uma agressão, a gente começaria inclusive uma educação para ela ter uma carreira artística. E isso acaba, de uma certa forma, batendo de frente contra os sonhos dos pais, mas existe, por outro lado, uma proteção. E eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de futebol, João Batista, porque quando eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, eu ouvi um amigo do meu pai falar que o futebol é o maior problema do Brasil. E eu tentava entender por que o futebol seria o maior problema do Brasil. Meu pai também não gostava de futebol, mas porque não achava graça. Então o Adão me falou da seguinte forma: o pai de família, ele deixa de comprar o leite para dentro de casa para comprar uma camisa de time. Então a partir daí eu passei a ver o futebol como um grande problema. E depois eu vi umas coisas que também infelizmente acontecem, como crianças que deixam de frequentar escolas porque elas recebem ali uma espécie de incentivo do tipo: olha, você é muito bom no futebol, um olheiro vai te pegar, e elas chegam a uma idade de inviabilidade, sem nenhuma profissão, e vão trabalhar no subemprego. Então, até que ponto a gente pode imaginar que existe uma expectativa de carreira em alguma coisa que é extremamente disputada, a ponto de valer a pena arriscar o futuro da criança naquela carreira, e até que ponto realmente é inviável esse tipo de coisa? Ou quais seriam as formas de conciliar, né? Porque nós temos modalidades de educação, que são educações durante todo o período do dia, em que a criança tem o conteúdo disciplinar, né, do PND, mas a criança tem também atividades recreativas que levam, né,
para arte, como por exemplo música, artes cênicas. O que seria o correto para evitar também a frustração dos pais através da proibição, mas também evitar a frustração do futuro da criança através da não realização do sonho? O cara que só jogou futebol, chegou aos 22 anos, teve que trabalhar com subemprego. Mas também aquela criança que é dotada de muito talento e deixou de ter o emprego dos sonhos porque a justiça proibiu. Como que seria possível ponderar esses dois lados? São questões delicadas, viu, Léo? Tanto no trabalho infantil artístico quanto no desporto de alto rendimento. Nós temos uma lei, mas não autoriza, essa lei do desporto do alto rendimento não autoriza também que crianças já fiquem em escolinhas de time de futebol. Pela lei é proibido. Você vê aqui e ali, infelizmente, né, a mídia, os veículos de informação digital também noticiam casos onde pega lá escolinhas de futebol que crianças ficavam lá em alojamentos. Isso é totalmente irregular, ilegal, porque ela teria que ficar junto com a família. Então, se algum clube pretende fazer uma escolinha e colocar essas crianças em um treinamento mais adequado, ele deveria garantir que a família acompanhasse também essa criança não ficasse no alojamento, ficasse numa casa com os seus pais, para ficar de forma protegida, né, e evitar, infelizmente, todas essas notícias que a gente vê aí a mídia divulgando. Então, a legislação proíbe esse tipo de questão, e mais, a gente tem que se preocupar também com a saúde mental, né, dessas crianças e adolescentes, ter, então, psicólogos, ter profissionais adequados para justamente explicar, né, Léo, você sabe muito bem que desabrochar tanto para as artes quanto para o desporto de alto rendimento é 1 em 1000, né? Então é muito pouco, eu estou só conjecturando aqui, mas nós sabemos que o percentual é mínimo que acaba prevalecendo lá na frente. E mais, em qualquer desses casos, tem que garantir que essa criança frequente a escola e tenha a possibilidade de ter um desempenho adequado na escola, né? Não é só frequentar a escola, ela tem que ter tempo para poder fazer as lições, para interagir com os coleguinhas de escola, que a educação ela é bem ampla, né? Não é só frequentar a escola. Então, a nossa Constituição fala isso, as normas internacionais, e a nossa própria legislação vai nesse sentido, Léo, mas são duas questões muito delicadas no nosso país, tanto o trabalho infantil artístico, quanto o trabalho na área do esporte de alto rendimento. Nesse momento, eu vou fazer um agradecimento aqui às pessoas que estão ajudando o canal. Eu queria agradecer aqui Lourdes Simonelli, que se tornou membro do canal aqui. Queria agradecer também as pessoas que estão manifestando aqui, que compreenderam o posicionamento a respeito da urna eletrônica. Josi Lima, muito obrigado por mandar um super sticker. Agora eu queria fazer uma reflexão que nós temos realmente uma incoerência muito grande quando a gente pensa no parlamento, porque é normal que existam dúvidas na cabeça das pessoas. Um pai pode ter dúvida, eu como pai posso ter dúvida sobre qual é a melhor forma de tentar realizar o meu sonho na Luísa, né? Meu sonho é ser músico, então eu quero realizar esse sonho na Luísa. Que normalmente é isso que acontece. Os pais querem realizar o sonho nos filhos e colocam na escolinha. Qual que seria a melhor forma? Eu preciso conciliar as coisas. Ela não pode deixar de ter a educação regular, ela não pode deixar de ter o convívio socioafetivo com os coleguinhas e pode ter a aula de música também. Mas tem um detalhe que é muito incoerente, que são os parlamentares, porque eles possuem assessores técnicos, eles possuem acesso a pesquisas, né? Porque os órgãos, tanto a Câmara quanto o Senado, eles têm dados a respeito disso. E nós temos uma incoerência bem interessante. Nós não podemos, no Brasil, dar uma carteira de habilitação para o menor de 18 anos, porque existe um risco envolvido na condução de um veículo. Porém, cogita-se, né, tudo bem que foi um
pastor, dentro de sua hipocrisia política, falou essa questão de comparar uma atleta que venceu no esporte com a possibilidade de trabalho infantil, mas nós temos o trabalho infantil ilegal que acontece, infelizmente. Mas cogita-se, neste momento, refletir sobre o trabalho infantil, e eu queria te perguntar, a maturidade, desenvolvimento psicomotor e também capacidade de reflexo suficiente em uma pessoa de 12, 13 anos para enfrentar o mercado de trabalho, principalmente dada a complexidade do mercado de trabalho e até o número de acidentes que a gente tem com adultos? Será que seria prudente? A criança tem esse desenvolvimento suficiente para isso? Não tem, Léo. Infelizmente, essas pessoas precisam se assessorar melhor, conversar melhor, se informar, ter acesso aos estudos. A medicina do trabalho, Léo, tem inúmeros estudos apontando que, não só a medicina do trabalho, a medicina do modo geral, apontando que nós, seres humanos, nós vamos atingir a nossa capacidade plena intelectual aos 21 anos de idade. Até lá, a gente ainda está em formação. É comum, Léo, e o público que está nos acompanhando também, infelizmente, adolescentes, quando começam a trabalhar precocemente, lá com seus 12, 13 anos, eles têm a fase do estirão, que nós já passamos por isso, nós já fomos adolescentes também. O nosso corpo está crescendo, né, está desenvolvendo, e a gente ainda não domina todas essas mudanças que estão acontecendo. É muito comum o adolescente estar lá trabalhando no esmeril, numa serra de fita, infelizmente isso ainda acontece no nosso país, e ele está lá serrando alguma coisa, ou passando lá um produto no esmeril, e o dedo vai junto, porque ele ainda não tem domínio do seu desenvolvimento físico. Nossa visão, Léo, ela só vai completar o campo mesmo, periférico, lá próximos dos 18 anos. Claro que está em desenvolvimento isso, mas o adolescente, a criança, o adolescente, ainda não tem essa visão periférica, então ela também se acidenta mais em razão disso. E também as contaminações, Léo, acontece muito mais com crianças e adolescentes que trabalham em lava rápido. Tem gente que acha bonito ver uma criança lavando o carro num lava rápido, mas não sabe que muitos produtos que estão ali sendo usados são cancerígenos. Sulupan, que na minha época usava para lavar o carro por baixo, é um produto altamente cancerígeno. Então, não existe equipamento de proteção, Léo, individual para criança e adolescente. O equipamento de proteção individual ele é projetado para o adulto. Você pega todo esse quadro, você vê que esses 40 mil acidentes que eu relatei no início, aqui quando nós abrimos a live, envolve todas essas questões. As contaminações por agrotóxico, né? Crianças trabalhando na zona rural com agrotóxicos, elas se contaminam muito mais e, obviamente, que as lesões tendem a ser mais severas para crianças e adolescentes do que adultos. O adulto já tem um fígado desenvolvido, pulmão desenvolvido, então se ele sofrer uma contaminação, o seu organismo vai lidar melhor com esse excesso de produto nocivo ao organismo. A criança ou adolescente não. Então nós temos toda essa questão de medicina e segurança do trabalho que as pessoas não sabem e infelizmente acontece. No âmbito da 15ª região, Léo, nós criamos 10 juizados especiais da infância e adolescência para lidar com essas questões de acidente de trabalho envolvendo esse trabalho infantil precoce. E é comum, infelizmente, acidentes com adolescentes que perderam mão, perderam braço, perderam olho, nesses acidentes, porque, como eu disse, eles estão em formação e ainda não dominam, né, tudo que está acontecendo no seu organismo. Existe até a ideia da ergonomia, né? Que é a adequação da pessoa, do ambiente de trabalho ao corpo médio das pessoas que estão naquele ambiente de trabalho. E quando a gente pensa em crianças trabalhando, a gente pensa nas gravuras da Revolução Industrial, em que as crianças tinham uns caixotes, né, para terem acesso
aos locais de produção. E hoje, né, quando a gente pensa que as empresas não estão oferecendo proteção nem para os adultos, imagine para as crianças. Você falando isso, você me lembra que eu pensei em fazer uns vídeos brincando com a Luísa e mostrando para a Luísa as ferramentas. Mas aí eu queria fazer os vídeos mostrando para ela as ferramentas, mas elas usando luvas, porque ela tem umas ferramentas de brinquedo e eu mostraria para ela as ferramentas de verdade. E até hoje eu não consegui que a costureira fizesse uma luva flexível para mãozinha de criança. É lógico que é uma diferença muito grande, mas nós temos crianças de 12 anos que têm o tamanho de um adulto, como nós temos crianças de 12 anos que têm tamanho de criança. E realmente pensar na liberação dessas crianças para o trabalho é uma coisa que, além de afastar o adulto do mercado de trabalho, né, pela maximização dos lucros dos empresários, vai colocar a gente numa crise ainda maior, vai distanciar o nosso futuro da prosperidade, porque essas crianças poderiam estar se preparando para serem mais produtivas no futuro. Bom, mas eu queria te perguntar agora sobre a ideia da criança como aprendiz. Qual que é o momento para uma criança começar a frequentar um ambiente de trabalho? E qual que é a diferença de aprendiz para profissional? Né? Porque a gente tem a brincadeira que o estagiário é aquele cara que entra na empresa e perguntam para ele, você sabe quais são os direitos do estagiário? Aí ele, não ter direitos, né? Mas o aprendiz, eu imagino que seja uma pessoa, né, que deve estar numa empresa para aprender e não para ser um escravo daquela empresa. E o Brasil confunde muito as coisas. E me parece que você até me mandou uma coisa que parece que estão tentando substituir o projeto que a gente tem do menor aprendiz por um projeto do menor escravo. Esse pejorativo é meu, mas eu queria que você explicasse isso para que as pessoas entendessem, né, como que o governo liberal está criando essa oportunidade para que o trabalho infantil aconteça, ainda que sem a permissão para o trabalho infantil, de uma forma, digamos que velada. Léo, que bom que você está dando espaço para a gente conversar sobre isso. Infelizmente, o nosso país está vivendo um momento de grandes retrocessos na área dos direitos sociais. E há uma divulgação na mídia comercial de que essas reformas seriam boas para o país, né, que gerariam novos empregos, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência, e eu estudo muito essas questões, né, Léo, eu desafio aqui, né, qualquer economista a mostrar qual país que fez reformas trabalhistas, que retirou direitos dos trabalhadores e a economia cresceu. Não tem nenhum país que fez essas reformas neoliberais de suprimir direitos dos trabalhadores, que a sua economia cresceu. Pelo contrário, a economia desanda. Há uma grande crise econômica, porque essas reformas, ao fim e ao cabo, Léo, elas retiram a massa salarial brasileira, elas reduzem a massa salarial brasileira. Você pode pegar o exemplo da Argentina, da Espanha, da Grécia, no sentido que fizeram essas reformas neoliberais, retiraram direitos dos trabalhadores e, infelizmente, o desemprego aumentou consideravelmente. E aqui nós fizemos a reforma trabalhista em 2017, se prometeu que geraria milhões de empregos, mas a realidade é que a crise ficou ainda mais severa. E a gente teria um bom exemplo aqui para citar, Léo, que é Portugal. Portugal foi para esse regime aí de reformas neoliberais, mas percebeu que a economia estava tomando um rumo de recessão e fez contra-reformas para restabelecer os direitos que haviam sido suprimidos. E Portugal hoje é um dos países que mais cresce economicamente na Europa. E se a gente pegar até o próprio Fundo Monetário Internacional, já falou que o caminho de suprimir direitos dos trabalhadores não é bom para as nações, não é bom para os países. Então, já há um consenso desses economistas, inclusive do próprio Fundo Monetário Internacional, falando que
essa questão capital e trabalho tem que ser analisada de uma forma muito discutida com a sociedade brasileira, porque, como eu disse, tirando massa salarial, você tira poder de consumo da sociedade e, por consequência, o país todo empobrece. Aquele comerciante que vendia X vai vender menos X, porque não vai ter consumidores para ir lá. Então, essa é uma questão, assim, um ponto central aí que o país precisa enfrentar essa questão, mas de forma transparente, o debate. Se você acompanha muito bem a reforma trabalhista, não houve um amplo debate com a sociedade brasileira, e a reforma da Previdência também não teve esse grande debate com a Previdência, e hoje, em razão da crise aí da Covid, da pandemia, você sabe disso, nós temos mais de 50 mil órfãos em razão da pandemia. E se a Covid for considerada como doença ocupacional, eles ainda vão ter garantido o salário mínimo. Se não for considerado doença ocupacional, nem salário mínimo será garantido. Tem uma fórmula lá que vai ver quantos meses a pessoa trabalhou e talvez essa criança tenha lá um benefício que será menos de um salário mínimo. Então veja que essas questões a sociedade brasileira vai ter que enfrentar no futuro. Não vai dar para fugir dessa discussão. E como você muito bem colocou, Léo, o governo federal colocou a medida 1045 como forma de estimular o emprego. Só que essa medida provisória já não era interessante, porque eu reputo até inconstitucional em alguns aspectos, mas ainda assim o nosso Congresso Nacional apresentou emendas à Câmara e ficou ainda mais grave a situação, porque nós teríamos adolescentes que iriam trabalhar sem direito nenhum. Então, todo o artigo 7º da Constituição da República, para esse grupo, não se aplicaria. Eles não teriam carteira de trabalho assinada, eles não teriam direito a um salário mínimo na aprendizagem, eles trabalham 4 a 6 horas por dia, mas eles têm direito a salário mínimo hora. Nesse novo programa, eles não teriam salário mínimo hora, não seria garantido salário mínimo hora, não seria garantido nenhum direito trabalhista. A formação teórica na aprendizagem, para você ter uma ideia, são de 400 horas que ele ficaria ali aprendendo um ofício. Nessa nova forma que está em discussão no Congresso Nacional, cai para 180 horas. E esses trabalhadores contratados, adolescentes contratados de forma precária, seriam contados para efeito da cota. Vou explicar a cota rapidamente, que eu sei que o nosso tempo já está caminhando para o final. A Lei 10.097 alterou a consolidação das leis do trabalho para prever o Instituto da Aprendizagem. O que é o Instituto da Aprendizagem? Rapidamente. Então, empresas médio e grande porte, elas têm que contratar dos seus quadros de 5% a 15% dos seus quadros adolescentes e jovens aprendizes. Esses adolescentes e jovens aprendizes, eles vão ser contratados, por isso que a gente fala que a aprendizagem é a porta segura para o ingresso do adolescente e do jovem no mercado de trabalho. Eles vão ter a carteira de trabalho anotada, eles vão fazer uma parte teórica junto a uma entidade de aprendizagem ou em unidades do Sistema S, Senai, Senac, Senar, vão fazer a parte teórica da aprendizagem nessas unidades e a parte prática da aprendizagem eles fazem dentro da empresa. Concilia essas 400 horas de atividade teórica e mais as horas que ele vai ficar dentro da empresa. Normalmente, esses processos de aprendizagem, Léo, se dá em 2 anos. Então, ele fica dentro da empresa nesses 2 anos, com esse salário mínimo hora. Se ele trabalha 4 horas por dia, ele vai ganhar meio salário mínimo, fundo de garantia, mas ele vai ter o recolhimento do INSS e vai ter direito às férias, 13º, proporcional ao salário mínimo. Mas o legal da aprendizagem, Léo, que é um instituto que eu falo que é um instituto ganha-ganha, porque esse adolescente ele vai ser obrigado a continuar frequentando a escola e mais, com um desempenho adequado. Então, além dele frequentar a escola, ele vai ter que se preocupar em tirar notas, porque se ele não tirar notas para passar de ano, o contrato de aprendizagem pode ser encerrado. Claro que não é isso que nós queremos que ele continue com a aprendizagem, mas a lei
dar esse perfil para ele continuar frequentando a escola. E ao final do processo de aprendizagem, Léo, ele vai ter um certificado, ele estará apto a exercer um ofício. Então, ele pode ser auxiliar de logística, ele pode ser auxiliar de som numa rádio ou mesmo numa emissora de TV, nessa área de equipamentos aí que eu sei que você teve contato com isso, nas suas lives você menciona isso. Então, ao final desse processo metódico de aprendizagem, ele vai ter um certificado e ele vai estar apto para o ingresso no mercado de trabalho. Léo, para você ter uma ideia, esses adolescentes que fazem aprendizagem, 50% continuam estudando e chegam às universidades. E os adolescentes que fazem aprendizagem, que vêm de medida socioeducativa, a reincidência deles é praticamente zero. Então, a aprendizagem, ela forma uma mão de obra que interessa ao país, ela dá renda para esse adolescente numa condição protegida, que ele continua frequentando a escola, e garante também para a família que o adolescente está lá num processo metódico de aprendizagem e, no final, ele vai ter um ofício. A presidente Dilma, Léo, antes dela ser empichada, ela soltou um decreto instituindo a aprendizagem social. Então, o que a presidente Dilma, nesse ponto, ela foi muito bem assessorada e teve uma grande sacada, que isso é muito bom para o país. Nas empresas que têm um ambiente de trabalho insalubre ou perigoso, elas têm dificuldades para cumprir essa cota de aprendizagem, porque a nossa lei fala que os adolescentes não podem trabalhar em ambiente insalubre ou perigoso, mas mesmo assim as empresas têm que cumprir a cota de aprendizagem. Então, ela falou que essas empresas, elas podem cumprir a cota de aprendizagem por meio da aprendizagem social. Essas empresas contratam esses adolescentes, eles vão fazer a aprendizagem, só que a parte prática da aprendizagem pode ser feita numa repartição pública. Então, pode ser feita numa prefeitura, numa câmara municipal, num tribunal de justiça. Para você ter uma ideia, Léo, em Ribeirão Preto, nós fizemos um evento lá, um seminário, um advogado tomou conhecimento desse Instituto da Aprendizagem Social, que infelizmente não é muito divulgado, e ele era advogado de uma grande usina lá da região. E ele daí, ao final do evento, ele nos procurou, eu não sabia, ele, advogado, falando, eu não sabia que poderia ser cumprida a cota por meio da aprendizagem social. E eu quero ajudar isso. A aprendizagem social é para adolescentes em vulnerabilidade social. Né? Então, não é para aquele adolescente lá, classe média alta, é para o adolescente em vulnerabilidade social. E essa usina contratou 60 adolescentes em vulnerabilidade social que estão fazendo a parte prática da aprendizagem no Fórum Estadual lá da Justiça Comum em Ribeirão Preto. Agora, com a pandemia, tivemos um problema aí na questão do isolamento social, mas a juíza, a doutora Márcia Mendes, lá da Justiça do Trabalho em Ribeirão Preto, conseguiu lá, junto com a sociedade em Ribeirão Preto, distribuir esses adolescentes para outros locais e continua o processo de aprendizagem. Então, nós acreditamos que essa aprendizagem social, e aí que eu agradeço pelo espaço aqui, quanto mais empresários, quanto mais pessoas tomarem conhecimento desses instituto, a gente pode dar uma oportunidade para mais e mais adolescentes. Então, tem muitas empresas, muitos empresários que acreditam no país, e nós temos que acreditar no Brasil, afinal de contas, nós somos brasileiros, né? A gente não desiste nunca, a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar aqui sempre, porque é a nossa terra. Então, muitos empresários, nós acreditamos, quando chega essa informação de que pode contratar esses adolescentes e colocar em repartições públicas, ele vai custear, o que sai esse adolescente, aí sai em torno de R$1.000 um processo de aprendizagem. Então, tem empresas que contratam e vai dar essa transição que esse adolescente, essa família carente vai ter uma renda para esse adolescente e, ao mesmo tempo, vai vincular que ele continue frequentando a escola com um desempenho adequado. Nós teríamos vários exemplos aqui para dar aqui para você, Léo, de que tem unidades da Polícia Federal, que tem jovens trabalhando lá como aprendizagem social, a Advocacia Geral da União, em algumas unidades pelo interior do estado de São Paulo também tem, supermercados, Léo, que abriram oportunidade de aprendizagem para adolescentes egressos da Fundação Casa. Então, é um trabalho em rede, Léo.
É importante a gente conscientizar, porque não é o João Batista, não é o Léo que vai resolver esse problema. É a sociedade brasileira que tem que enfrentar esse problema. E neste momento, Léo, o que é importante é a gente evitar retrocessos sociais. Por que eu falo isso? O Brasil, Léo, foi considerado exemplo mundial de combate ao trabalho infantil. Lá no governo Itamar Franco foi instituído o Bolsa Escola. No governo Itamar Franco. Tem muita gente que fala que foi no Fernando Henrique, mas não foi. Foi no governo Itamar Franco que foi instituído o Bolsa Escola. E se você pegar quando foi instituído o Bolsa Escola no governo Itamar Franco, nós tínhamos mais de 8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Todo ano a gente apurava lá mais de 8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Após o Bolsa Escola e depois do governo Lula, que virou o Bolsa Família, e eu acho que a nomenclatura deveria continuar Bolsa Escola, mas aí o importante é o programa de transferência de renda. E o vínculo, que a família tem que levar para tomar as vacinas, tem que continuar frequentando a escola. Esses programas de transferência de renda vinculam a isso. A curva, Léo, caiu de 8 milhões para o último censo para um pouco menos de 2 milhões. Então, o Brasil é referência mundial de combate ao trabalho infantil. Só que a gente não pode admitir retrocessos em acabar com esses programas. João, eu queria te falar, nesse momento, eu queria trazer um ponto que é o seguinte. Tem muita coisa que as pessoas estão defendendo. Hoje eu comecei a live falando sobre voto impresso e a diferença entre uma defesa racional da proposta que está sendo feita politicamente e uma defesa ideológica. E o que nós tivemos como resultado de defesas ideológicas foi o Brasil entrando num processo de ruralização, porque determinadas pessoas se identificavam com um eixo da política e achavam que porque se identificavam com esse eixo precisavam defender tudo aquilo que estava sendo proposto por aquele eixo. Então, pessoas que estavam defendendo políticas de liberalismo, redução dos direitos trabalhistas, tudo isso acabou reduzindo o mercado e muitos empresários acabaram falindo porque defenderam políticas que acabaram com o mercado deles mesmos. O que eu estou querendo dizer nesse momento é que você não traz uma pauta de direita ou de esquerda, você traz uma pauta de nação. Porque o trabalho infantil ele é desinteressante para qualquer eixo político. O que significa que se o presidente Bolsonaro puder assistir essa live, ele vai tirar proveito dessa live, vai entender que não é bom para o governo dele qualquer medida que permita o trabalho infantil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Lutar contra o trabalho infantil é uma questão suprapartidária, né? Principalmente por essa questão do alto desemprego que a gente está vivendo hoje. Isso vai contra os interesses nossos, que somos de uma visão humanitária, mas vai contra os interesses também daquelas pessoas que têm uma visão mais liberal, mais voltada ao enriquecimento, ou seja, não interessa a ninguém o trabalho infantil, nem às crianças, nem aos pais e nem aos empresários, porque de todas as formas a gente perde com o trabalho infantil. Eu queria uma síntese sua nesse sentido para que as pessoas não entendessem que isso é uma pauta de esquerda ou que é uma pauta contra a direita ou que é uma pauta contra o posicionamento daquele deputado, mas é uma pauta a favor do Brasil. Léo, você colocou um ponto fundamental. Essa questão, esse debate, nós, enquanto brasileiros, enquanto nação, a gente deveríamos travar esse debate de uma forma civilizada e procurando o que é melhor para o Brasil. E a gente não precisa inventar roda, né, Léo? É só a gente pegar aí os países desenvolvidos. Você pega o Japão, os países nórdicos, os países europeus, os próprios Estados Unidos, mas se a gente pegar o último exemplo, Léo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na década de 60, era um país totalmente atrasado, não tinha estradas, não tinha nada. Mas a partir final da década de 60 e começo da década de 70, investiu muito em educação. E, Léo, eu falo dessa questão do trabalho infantil já há muitos anos, eu estou no Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal de Campinas desde 2013, e eu venho falando essa questão da gente, de fato, proteger nossas crianças e adolescentes. E quando eu falava dessa questão da Coreia do Sul, da importância da educação, que o que fez a Coreia do Sul dar um salto de qualidade e hoje ser um país desenvolvido foi a educação.
E na época, Léo, eu falava que o Brasil era a 7ª economia, a Coreia do Sul estava lá em 13º, 14º lugar, e para minha tristeza enquanto brasileiro, eu fui acompanhando, né, o Brasil perdendo postos em PIB mundial, em Produto Interno Bruto mundial, e a Coreia do Sul caindo. E o ano passado, Léo, eu falava, olha, já vinha falando, né, eu percebi o fenômeno, né, e já vinha falando, a tendência, infelizmente, o Brasil está caindo, notadamente depois de 2016, 2017, com essas reformas, né, nossa economia foi caindo acentuadamente, e a Coreia do Sul foi crescendo. E no ano passado, eu dava palestra, eu vou em igrejas, seja católicas, seja evangélicas, eu vou falar dessa questão do trabalho infantil e do ciclo de miséria e de pobreza que envolve o trabalho infantil. E eu falava, olha, na época o Brasil era a 9ª economia, a Coreia do Sul era a 12ª. Eu falava, a tendência é a Coreia do Sul passar a gente. E para nossa tristeza, enquanto brasileiros, esse ano a Coreia do Sul passou. A Coreia do Sul é a 9ª economia mundial e o Brasil passou a ser a 11ª economia. O que tem a Coreia do Sul, Léo? Em riquezas naturais, nós temos 2 safras por ano de grãos. O que fez a Coreia do Sul dar esse salto de qualidade? Educação. Então, lá todas as crianças têm acesso à escola atrativa em tempo integral. E aqui é outra questão que você também sempre pontua, Léo, é importante que seja divulgado também a questão da inclusão digital. A Coreia do Sul encabeça a lista dos países com inclusão digital. E o Brasil, infelizmente, está na rabeira dos países com inclusão digital, com acesso à internet. E isso, Léo, faz uma grande diferença para a inclusão das nossas crianças e adolescentes. Agora, o que o brasileiro precisa entender, os nossos governos também, Léo, que criança e adolescente é investimento. Tem vários estudos aí dos organismos internacionais mostrando que para cada tostão, para cada real que a gente investir em nossas crianças e adolescentes, o resultado é de 1 para 10. Se a gente tiver uma educação de qualidade aqui para as nossas crianças e adolescentes, nós vamos ter cidadãos bem preparados aí para essas empresas de ponta, como eu falei, da tecnologia 5G, da indústria 4.0, nós vamos ter cidadãos que sabem a importância de usar máscara no momento de pandemia, né, de tomar medidas de prevenção, sabe como se tratar, a questão de saúde pública, sabe ter noção do que é uma propaganda que é um fake news, do que não é um fake news, sabe votar e ser votado, vai ser um cidadão com ética, né, porque reclamam muito de corrupção no Brasil, mas a ética a gente tem que também apregoar nas escolas, ensinar isso nas escolas, falar isso vem de família. Mas nós temos crianças totalmente desestruturadas. Como eu disse aqui, nós temos mais de 50 mil crianças que estão órfãs em razão da pandemia. Então, nós temos que ter escolas atrativas para também ensinar esses valores. Isso também pode ser ensinado, sim, em escolas. É óbvio que se for aprendido na família, melhor. Mas as escolas também devem abordar essas questões. E para encerrar, eu estou falando demais aqui, mas para encerrar, na Alemanha, Léo, tem lá a aprendizagem, tem um dia D da aprendizagem. O país para, Léo. A Alemanha para. Então, você, se estivesse na Alemanha, você pararia nesse dia, chamaria um grupo de adolescentes para ir até aí o seu estúdio, ensinar como que faz, como que não faz, iriam para uma montadora, iriam para uma universidade, ver o que um professor numa universidade faz, um pesquisador faz, para que essas crianças tenham noção, o que eu quero fazer na vida. Então o país para justamente para receber crianças e adolescentes e mostrar o que um padeiro faz, o que um confeiteiro faz, para abrir a cabeça, porque nós já fomos adolescentes também, né, Léo? A gente não sabia o que a gente ia ser quando crescer. Então a Alemanha para justamente mostrar a importância da aprendizagem. Aqui no Brasil a gente fica nessa discussão de direita e de esquerda, mas criança e adolescente não é de direita e de esquerda. Criança e adolescente tem que ser do país, tem que ser nossa. No Japão, Léo, tem uma frase que eu gosto muito e sonho um dia que fale aqui também. Lá eles falam, toda criança é nossa criança. Então, se a Luísa sair para ir para a escola, Léo, você sabe que ela pode ir tranquila para a escola sozinha, porque todos nós brasileiros deveríamos nos preocupar que ela chegue na escola em segurança. É o estatuto então, lá as crianças, criança, né?
É nossa criança, É o entendeu? estatuto, assim é o estatuto como da criança, o meu o João dever do aqui, Estado, da você sociedade. olharia, né? Então eu sonho com isso, que um dia que de fato todas as crianças sejam as nossas crianças, que a gente tenha esse olhar de empatia, se coloque no lugar do outro. Então, o Brasil pode ter as suas divisões aí políticas, partidárias, isso faz bem para a democracia, e a gente é democrata e defende a democracia, mas a gente não pode entender que essas políticas públicas de inclusão do adolescente no mercado de trabalho sejam de uma bandeira de um partido A ou de um partido B. Isso daí deve ser uma política pública do Estado brasileiro. A gente tem que entender isso e lutar. Eu até tenho sonho, Léo, tomara que o presidente acompanhe, seus assessores acompanhem essa live, porque eu imagino aqui, se o governo federal implementasse um programa de aprendizagem social, nós teríamos milhões, Léo, não seriam milhares, nós poderíamos ter milhões de adolescentes em aprendizagem social. E aprendizagem social, Léo, eu defendo juridicamente, claro que isso tem que negociar uma concertação aí com diversos atores, o Ministério do Trabalho e tal, mas a gente poderia ter aprendizagem na própria comunidade, porque eu vi uma live do Preto Zezé, e onde ele relata que um adolescente baixou vídeos de dança aí do mundo todo, ele mesmo fez a aprendizagem da dança lá na favela, e aí ele mandou para algumas universidades, uma universidade canadense chamou esse adolescente para estudar lá. E o Instituto da Aprendizagem, a dança, a música, tudo tem que estar lá na classificação brasileira de ocupações, Léo. Então, a rigor, a gente poderia ter programas de aprendizagem lá na comunidade também. Claro que eu não quero exclusão, não estou defendendo exclusão, não, pelo contrário. Eu já atuei muito para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, os afrodescendentes, a questão das mulheres, mas, assim, há algumas atividades que essas empresas poderiam custear e, claro, de tempos em tempos eles vão lá para a empresa para ter esse vínculo. A gente quer inclusão, eu não defendo exclusão. Diminuir a distância, né? Se a criança não pode chegar à empresa... Isso, mas a gente poderia também pensar em aprendizagem, em projetos na própria comunidade, sabendo que nós estamos vivendo uma pandemia e esse momento de pandemia não vai mudar de uma hora para outra. A gente lê estudos aí que nós vamos até pelo menos metade do ano que vem, nós vamos ter ainda restrições, infelizmente. Então, a aprendizagem é um instituto maleável, Léo, só que tem que ter esse agasalhamento, a gente tem que abraçar, enquanto nação, esse instituto que pode dar essa oportunidade para a inclusão desses adolescentes no mercado de trabalho. Eu vou te contar como que eu comecei a minha militância pela educação, que não tem nenhuma relação com militância política. As pessoas, às vezes, me confundem como... sendo uma pessoa que de uma certa forma estaria aqui defendendo um partido ou outro partido. E quando eu comecei a fazer meu trabalho, uma das coisas que mais me incomodava no Brasil era a falta de acesso à oportunidade de educação. E um episódio que me marcou bastante é o Júlio César, colega de sala de aula, aqui cidade pequena, a gente cresce estudando junto desde o início e vai até o final ali do ciclo fundamental, com os mesmos colegas. E o Júlio César era aquele colega que dentro da sala ele tinha maior capacidade de raciocínio, sabe, o maior reflexo de aprendizado, aquela pessoa que a informação chegava, ela já conseguia absorver a informação e dar uma resposta para aquilo, ou seja, o mais capacitado entre os colegas. E ele, para ajudar em casa, ele teve que começar a trabalhar quando criança. Ou seja, a sociedade brasileira perdeu ali talvez um grande engenheiro, talvez um grande advogado, talvez uma pessoa que poderia ter criado a Y-Tech, né, uma 5G brasileira, né? Se ele tivesse, no lugar de ter ido trabalhar quando criança para ajudar em casa, se ele tivesse tido uma oportunidade de ingressar numa universidade pública e dar sequência aos estudos, porque o investimento na educação é um investimento no nosso futuro, não é um gasto com uma pessoa que nasceu numa família pobre e por isso ela não teria o mérito de estudar, como disse aquele
congressista brasileiro que falou, se não tem dinheiro para pagar a faculdade, que não estuda, né? E aí a gente vê a estupidez dos próprios liberais, porque as pessoas que vão fazer cursos universitários, essas pessoas serão ou clientes ou capital produtivo para os liberais, para os Faria Limers, que a gente costuma brincar, né? Essas pessoas que ficam só especulando, que não trabalham na produção do produto, mas ficam só especulando para onde vão colocar o investimento. As pessoas educadas, elas serão mão de obra produtiva na empresa dessas pessoas. As pessoas educadas, né, Léo? serão Com alto poder aquisitivo, né, consumidores desses produtos. E eu queria te agradecer muito, João. Eu queria que, antes de terminar, que você falasse sobre o projeto, né, que é uma associação que luta contra o trabalho infantil, porque essa é a primeira de muitas lives que nós vamos fazer sobre esse assunto. Mas eu queria que você contasse para o povo o tamanho desse projeto, né, as pessoas que são envolvidas e até mesmo, né, a importância desse projeto ser, de uma forma ou de outra, conduzido por acadêmicos, e até por isso que eu perguntei para você logo no início o que é um desembargador, porque eu tenho muitos internet espectadores que não têm a noção de quais são as funções, de quais são as formações, para que as pessoas entendam que um desembargador é uma pessoa que teve que estudar direito, não está trazendo achismos aqui, mas eu gostaria que você falasse sobre o projeto que luta contra o trabalho infantil no Brasil, como que ele é composto, né, como que ele funciona, e como que as pessoas podem participar divulgando esse projeto ou ajudando, apoiando de alguma forma. Léo, eu agradeço. Para pontuar aqui com você, Léo, que o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, criaram um programa de erradicação do trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Para quem está nos acompanhando, Léo, o direito do trabalho, a primeira lei considerada lei trabalhista, foi uma lei na Inglaterra que limitou a jornada de trabalho justamente das crianças, né, porque elas poderiam trabalhar 20 horas por dia. E essa lei reduziu, falando que na época, né, lá no século XVIII, essa criança poderia trabalhar no máximo 10 horas. Né? Vê que, infelizmente, a gente pega a criança aqui no Brasil trabalhando mais do que isso. Então, a Justiça do Trabalho tem um vínculo muito grande com a questão do trabalho infantil e os malefícios do trabalho infantil. Então, foi criado, no âmbito da Justiça do Trabalho, um programa de erradicação do trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, que é capitaneado, Léo, pela ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho. Quem estiver nos acompanhando e quiser ter mais notícias, no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é CSJT, de Conselho Superior da Justiça do Trabalho, csjt.jus.br, entrando na página, você vai ver um ícone trabalho infantil. Você clicando ali, vai abrir vários campos lá que você pode explorar. Tem a questão de artigos, tem biblioteca, tem vídeos muito interessantes, Léo, até de um tenista, o Salila, quando ele fala desse desporto de alto rendimento e quanto isso prejudicou a vida dele. É um vídeo que eu recomendo, o do próprio ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Orestes Dallazen, o que ele foi vítima também de trabalho infantil, e ele dá o depoimento dele, o quanto o trabalho infantil deixou uma pessoa amargurada. Então, quem quiser pode entrar lá no site do CSJT, tem cartilhas, né, para professores e professoras que estão nos acompanhando, tem cartilhas lá digital para conversar sobre esse tema com os alunos. E aí, Léo, nós temos esse programa de combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem, com capilaridade em 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo país. Então, tem outros João Batistas aí nos tribunais, lá no Pará, tem a doutora... nossa, agora deu branco. Mas em todos os tribunais... Vamos trazer aqui também. De vez em quando a gente tem isso, né, Léo? Em todos os estados da federação tem o programa de trabalho infantil, estímulo à aprendizagem. A gente quer abrir esse diálogo com a sociedade brasileira, Léo. Como eu falei, que já tem igrejas falando sobre isso,
conscientização, Léo, levar informação, mostrar os malefícios, porque eu tenho certeza que por mais simples que a pessoa seja, quando a gente, e acontece isso na vida real, viu, Léo, a gente faz audiências públicas, faz eventos, às vezes tem adolescentes que ficavam lá, entre aspas, enchendo a paciência do pai e da mãe para trabalhar. A hora que a gente mostra o ciclo da miséria e da pobreza, a gente termina uma audiência pública, o adolescente vem agradecer a gente, fala, pô, doutor, eu não sabia que se eu começar a trabalhar agora, novo, eu posso comprometer o meu futuro, em casa não me falta nada, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu queria trabalhar para ter um tênis de marca, para ter uma camiseta de marca, mas agora eu estou percebendo o quanto isso pode comprometer o meu futuro, então eu vou procurar ficar mais anos na escola e adiar o meu ingresso no mercado de trabalho. Quer dizer, o povo é simples, mas quando você passa a informação de uma forma transparente, né, com dados, eles procuram captar isso e a gente tem colhido esse bom trabalho, Léo. E para encerrar aqui, como eu disse, no âmbito da 15ª região, nós criamos 10 juizados especiais da infância e adolescência para cuidar dessas questões do trabalho precoce, mas mais do que isso, esses juízes, essas juízas se aproximam da rede de proteção, porque, como eu disse, tem que ser toda a sociedade. E lá em Franca, Léo, para você ter uma ideia, a doutora Eliana Nogueira começou esse trabalho junto à rede de proteção lá, e lá a rede de proteção conseguiu reduzir significativamente o trabalho infantil. E a cota de aprendizagem, Léo, que no Brasil todo, ela infelizmente o cumprimento por parte das empresas é muito pequeno, não fica em 50%, lá em Franca eles atingiram mais de 80% de cumprimento da cota de aprendizagem. A ponto, Léo, de um pesquisador norte-americano que vai lá de tempos em tempos constatar a questão do trabalho infantil, porque isso já foi notícia mundial do trabalho infantil lá. Na última visita, ele falou, o que aconteceu aqui que o trabalho infantil caiu de uma forma tão significativa aqui na região? E aí contaram, olha, tem um fórum municipal que reúne empresários, sociedade, Lions, Rotary, maçonaria, que eles se reúnem, e contadores que criaram uma rede de proteção para abrir vagas de aprendizagem. E aí, lá eles conseguiram essa cota elevada na lei da aprendizagem, cumprimento elevado da cota, e lá os adolescentes em medida socioeducativa, Léo, que retornam, né, para a sociedade e são encaminhados também para a aprendizagem, é praticamente zero o índice de reincidência, não tem. Foi noticiado em São Paulo, os jornais noticiaram que serve de exemplo. Então nós temos instrumentos, Léo, para enfrentar essa questão. Claro que nós precisamos que o nosso Congresso Nacional nos ajude, né, e não adote medidas de retrocesso na lei da aprendizagem, porque é uma lei que foi construída por meio de audiências públicas. O doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do Paraná, na época do Ministério Público do Trabalho, fez muitas audiências públicas, foi até o Congresso Nacional. Essa lei da aprendizagem foi uma lei construída com a sociedade brasileira em 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela, claro, tudo pode melhorar, pode, mas a gente tem que evitar os retrocessos. Vamos caminhar para frente, né, Léo? Então eu quero lhe agradecer, Léo, do fundo do coração, esse espaço aqui, porque eu tenho certeza que a gente plantou a sementinha em mais pessoas aí para ter consciência desses malefícios que envolvem o trabalho infantil, e lugar de criança é na escola, né, Léo? Não é no trabalho infantil. Obrigadão. Com certeza. Bom, eu queria, antes de encerrar, contar uma história pessoal. Aos 14 anos de idade, contra a vontade dos meus pais, porque eu também não precisaria ter feito isso, eu decidi parar de estudar para montar uma empresa de silkscreen. Aos 14 anos, hoje, como engenheiro de segurança do trabalho, eu sei a besteira que eu fazia naquela época, mas eu não tinha noção. Aos 14 anos de idade, eu estava manipulando thinner, eu estava manipulando tintas vinílicas, ali, tintas extremamente perigosas, materiais tóxicos, solventes, solventes cancerígenos, e achava que aquilo ia mudar a minha vida. E eu posso te garantir que até porque quando você, mesmo como empresário infantil, que eu montei a minha própria empresa de silkscreen,
o que eu conseguia era ser explorado, porque o mercado se aproveitava da ideia de eu ser uma pessoa mais nova e pensava, já que ele é mais novo, eu vou pagar menos. Então, mesmo o serviço feito por outras empresas de silkscreen, ele era mais valorizado que o meu, porque eu era, né, uma criança que estava trabalhando, então eu poderia ganhar menos. E esse tempo que eu fiquei longe da escola me custou muito caro. Me custou caro porque depois disso eu consegui realizar o ensino médio, eu terminei no supletivo, depois eu fiz um ensino técnico e tive a oportunidade de trabalhar na maior produtora de cinema de Minas, mas nunca tive a oportunidade, por exemplo, de dirigir um comercial ou até mesmo um documentário, porque no lugar de estar estudando, por exemplo, comunicações sociais, eu estava fazendo silkscreen. Então, muitas pessoas não têm a noção de como interromper os estudos para começar a trabalhar, interromper uma prosperidade no futuro. E a pessoa hoje ela não precisa disso. Nós chegamos num nível de evolução social que já não é mais preciso. Tudo bem, estamos vivendo um momento bem crítico, mas este momento é crítico principalmente para se cogitar entrar no mercado para concorrer com mais de 14 milhões de pessoas adultas que estão procurando emprego. Então, a melhor coisa para fazer nesse momento, até quem está desempregado, é enfiar a cabeça nos estudos. Vamos nos preparar para o pós-pandemia. Muito obrigado, Dr. João Batista. Eu quem agradeço, falar mais Léo. sobre esse assunto. Eu fico muito feliz em conversar sobre esse assunto. Eu queria agradecer muito essa comunidade maravilhosa que está aqui. Já passou de meia-noite. Um grande abraço para que estão nos acompanhando aí, viu, Léo? Eu vou reprisar, porque como eu não consegui transmitir no Facebook, na hora H deu problema, eu vou transmitir no Facebook depois e vou reprisar essa transmissão para que ela chegue a mais pessoas. Mas agora, para encerrar, eu vou colocar o vídeo da Jennifer, que foi o vídeo que, né, acabou chegando até você. Então, muito obrigado, João. Muito obrigado, comunidade. Parabéns para a Jennifer por essa empatia, né? Essa colocar na situação do outro, né? Eu acho que enquanto nação nós estamos precisando disso, Léo. E eu sei que você também é estudioso do direito, né? Um dos elementos do Estado, né, é atuar em prol do bem comum. Eu acho que os nossos governantes precisam saber qual que é a função do Estado. A função do Estado é atuar em prol do bem comum do povo, do seu povo. Então a gente está precisando resgatar essa função do Estado, que o Estado existe justamente para a melhoria da condição social de vida do seu povo. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, comunidade. Fiquem um grande abraço. Então. Grande abraço, fiquem aí então com o vídeo da Jennifer sobre a questão do trabalho infantil e a gente se encontra no Esquerdão News na segunda-feira às 7h30 da noite. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Vim aqui para poder falar de algo que me incomodou bastante. Eu sou mãe da Luísa, que tem 2 anos e pouquinho, e eu fico muito comovida quando eu vejo isso, não só agora, porque eu sou mãe, mas eu sempre tive, né, eu sempre gostei muito de criança, de adolescente, né, e a gente respeitar e amar as crianças e os adolescentes, né, e eu fico muito comovida e muito chateada quando eu vejo que um deputado federal que foi eleito pelo povo, né, principalmente pelo título de ser um pastor, né, de ter cursado teologia, né, e ele fez um seguinte comentário: hoje a Raíssa ganhou uma medalha de prata, uma skatista de 13 anos, ela ganhou a medalha de prata e assim como todo o Brasil deu parabéns para ela, assim como foi o assunto mais comentado hoje nos Top Trends, o deputado teve a incrível ideia de fazer a seguinte comparação, eu vou mostrar para vocês, lendo ao mesmo tempo. Ele fez a seguinte comparação aqui no Twitter dele: as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Ué, é para pensar. Parabéns à nossa medalhista olímpica, enfim, aí ele vai e fala que precisa fazer uma revisão no estatuto da criança e do adolescente. Muito bem, senhor Sóstenes, né, até o nome dele é difícil ali para que a gente, né, coloque ele como uma pessoa importante. E as pessoas que votaram nesse cidadão, né, eu acho que
teria que raciocinar um pouquinho, né, que o esporte não é um trabalho, né? Ela faz um esporte por lazer, porque a família dela teve condições financeiras de colocar ela no esporte, ela teve acesso a um skate, acesso às técnicas de um esporte. Por que o senhor não falou, vamos revisar, porque no investimento as crianças carentes ou todas as crianças terem direitos iguais ao esporte? Assim, nós podemos ganhar mais medalhas futuramente nas próximas Olimpíadas. Não, vamos revisar o estatuto da criança e do adolescente já para colocar crianças para trabalhar. Eu fico até emocionada de falar uma coisa dessa, porque isso para mim me comove muito. Quando a gente vem aqui, ó, no Google, basta dar um Google e ver como que as crianças trabalham. Olha aqui. As crianças trabalham, eu tô até fazendo aqui mais emocionada, mas olha como as crianças trabalham. Descascando verduras para o senhor comprar, para alguma, mexendo, limpando lixo. É assim que as crianças brasileiras trabalham. As imagens falam por si só e eu convido você a dar um Google e mandar para esse deputado federal para que ele tenha um pouco de dignidade, não seja tão imbecil de fazer uma atrocidade dessa, porque ele é uma pessoa que tem a capacidade de poder pedir pautas, e ele é uma pessoa que tem a capacidade de abrir, assim como nós tivemos a abertura dos direitos trabalhistas, e ele foi uma das pessoas que votou para que o Congresso fizesse a reforma trabalhista. Enfim, esse foi um assunto que me tocou muito. Eu não costumo gravar, vocês sabem muito bem, quem grava é o Léo. Esse é até o meu primeiro vídeo gravando, mas eu achei muito pesado esse tema. Quando na minha memória passa crianças quebrando coco, crianças deixando de ter uma estrutura familiar, de ter uma estrutura dentro de casa para poder pedir e vender bala no sinal. Se isso não comove o senhor, se o senhor quer que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloque em crianças de 13 anos ou até menor para poder trabalhar, o senhor que deve sair desse cargo, o senhor que deve sair, seu covarde, isso é coisa de gente covarde fazer uma coisa dessa. Bom, fica aqui o meu desabafo genuíno, né, porque é algo que realmente me comoveu e eu espero que esse tipo de atitude, esse tipo de fala, esse tipo de ideologia não continue prosperando nas redes, não continue prosperando no parlamento, não continue prosperando, porque isso é muito sério. Muito sério. E muito cuidado com quem você vote. Se você é da igreja e vota no irmão só porque ele é o pastor, ou só porque ele é o filho do pastor, porque o pastor indicou, muito cuidado, porque no fundo o coração dele não está nem um pouco voltado para aquilo que Deus e que o Jesus deixa e ensina. O coração dele está voltado para a indústria, que quer contratar uma criança para trabalhar e pagar uma mixaria, R$1 por dia de trabalho, porque a realidade é essa. Em outros países a gente vê a realidade de crianças escravizadas, e escravizadas sexualmente também. Então, por favor, se você é um eleitor, seja um pouquinho consciente, se você é um eleitor evangélico, porque ele também é da bancada evangélica, tenha um pouquinho de consciência e não eleja mais pessoas como esse deputado Sóstenes. Não eleja. O nome pode parecer um nome importante, mas ele não é uma pessoa importante pra gente. Desculpa o meu choro, desculpa a minha emoção, mas é isso, gente. E até mais. Até mais.